Você é um homem maduro e ainda se masturba. Talvez você ache isso normal. Afinal, é só um hábito, um alívio rápido, um momento de prazer solitário que te acompanha há décadas. Mas se eu te dissesse que esse hábito pode estar apagando, aos poucos, sua potência masculina, ninguém fala sobre isso. Nem os amigos, nem os médicos, nem você, quando se olha no espelho. Masturbação na terceira idade virou um tabu silencioso. Mas é exatamente nesse silêncio que nasce o risco. Não estamos falando de moral. Não estamos falando de certo ou errado. Estamos falando de ciência, sistema nervoso e energia vital. Porque o que a maioria dos homens não percebe é que existe uma linha tênue entre prazer consciente e compulsão desgastante. E quando essa linha é cruzada, repetidamente, por anos, o resultado é um corpo desensibilizado, uma mente viciada em estímulos rápidos e uma ereção que começa a falhar sem aviso. Neste vídeo, você vai entender porque o excesso de masturbação pode drenar sua energia ao ponto de levar à impotência definitiva. Como pequenos hábitos solitários sabotam sua virilidade sem você perceber. E o que a ciência e antigas tradições orientais têm a dizer sobre o equilíbrio entre prazer e potência masculina. Esse não é um vídeo sobre vergonha. É um convite à consciência. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você quer entender o que está acontecendo com o seu corpo. E talvez esteja pronto para fazer diferente. Respira fundo. A resposta que você procura começa agora. Às vezes, a mente ainda quer, mas o corpo já não acompanha mais. Você sente isso. Parece que, depois de se masturbar, o cansaço chega mais forte. A energia some. Aquele prazer que antes revigorava, agora parece deixar você mais fraco, mais vazio. Isso não é acaso. É o corpo tentando dizer algo. É como um motor que está rodando sem óleo, forçado a funcionar quando já precisa de descanso. O sistema nervoso, principalmente depois dos 60, se torna mais sensível. E o excesso de estímulo, repetido dia após dia, pode deixá-lo sobrecarregado. Não é só uma questão de vontade ou desejo. É como se o corpo estivesse gritando: "Ei, já chega, estou cansado." Mas o hábito se impõe. O costume fala mais alto. E o que antes era uma escolha, vira quase uma obrigação. Existe um mecanismo no cérebro que busca recompensa imediata, mesmo quando isso está te enfraquecendo aos poucos. Ele não quer saber se isso vai te fazer bem ou mal. Ele só quer o alívio momentâneo. E, com o tempo, você começa a viver nesse ciclo. Estímulo, descarga, cansaço. Estímulo, descarga, cansaço. Até que a sensibilidade começa a sumir. A ereção já não vem com a mesma força. O prazer dura segundos e o vazio dura horas. Um senhor de 68 anos nos contou que, por muitos anos, se masturbava todos os dias. Era o ritual silencioso dele. No começo, dava prazer. Depois, virou só costume. Até que um dia, percebeu, não sentia mais nada. Seu pênis havia perdido a sensibilidade. Buscou ajuda, mas o que perdeu não conseguiu recuperar totalmente. E ele disse uma frase que nunca esquecemos. Não era prazer, era fuga. Seu corpo fala. Seu sistema pede uma pausa. Sua energia quer ser preservada. O que você faz com tudo isso pode definir como será a sua vitalidade daqui para frente. Porque, depois de certa idade, cada gota de energia é sagrada. E desperdiçá-la, todos os dias, por um impulso que não preenche, pode ser o início de uma impotência que não tem volta. A masturbação em si não é o inimigo. Ela pode, sim, ser uma forma de se conhecer, desconectar com o próprio corpo, de manter a vitalidade circulando. Mas existe uma diferença muito grande entre tocar-se com consciência e usar o prazer como uma forma de escapar da dor. Essa linha é tênue, quase invisível. E, muitas vezes, só percebemos que a cruzamos quando já estamos presos num ciclo que esgota mais do que preenche. Imagine alguém que, toda vez que sente solidão, vai direto ao alimento. Come não por fome, mas por carência. Com a masturbação, pode ser a mesma coisa. Não é desejo, é vazio. Não é prazer, é fuga. Muitos homens maduros carregam dentro de si frustrações, ansiedades, medos que nunca conseguiram nomear. E acabam usando o prazer como anestesia. Alívio rápido.
Silêncio forçado, mas o corpo sabe, a alma sente, e a conta chega. O cérebro, quando submetido a esse tipo de alívio constante sem pausa, entra no modo automático. Ele para de responder com entusiasmo, para de se emocionar. É como ouvir a mesma música todos os dias. Uma hora, você já nem presta mais atenção. O prazer vira uma descarga fria, mecânica, desconectada do coração. Existe uma imagem que pode ajudar a entender isso. Pense no fogo. Quando usado com equilíbrio, ele aquece, ilumina, protege. Mas quando exagerado, ele queima, consome, destrói. O prazer também é assim. Pode ser calor que abraça ou chama que devora. O ponto aqui não é parar, não é julgar, é olhar com sinceridade. Por que estou fazendo isso? O que estou tentando evitar sentir? Quando a resposta começa a surgir, algo dentro de você muda. E o que era compulsão pode virar escolha. O que era fuga pode virar reconexão. Esse é o caminho de volta à potência verdadeira. Aquela que começa muito antes do corpo. Aquela que nasce na consciência. Muitos homens acreditam que a impotência começa no corpo, mas a verdade é que ela começa, na maioria das vezes, na mente. Antes da falha física, existe um desgaste emocional. Uma perda silenciosa de confiança. Um acúmulo de pensamentos que vão minando a virilidade pouco a pouco. E quando o corpo finalmente dá sinais, é porque a mente já vem gritando há muito tempo. A ereção não é apenas um reflexo biológico. Ela é também um reflexo da sua energia como um todo, física, emocional e até espiritual. Se você está cansado, ansioso, ressentido ou cheio de pensamentos negativos sobre si mesmo, seu corpo responde. Não adianta querer força-se. Por dentro, você já desistiu de si. A impotência, nesse caso, não é falha, é um pedido de socorro. Quantas vezes você já se pegou dizendo mentalmente que está velho demais, que não tem mais energia, que não adianta tentar? Essas frases, quando repetidas dia após dia, criam uma verdade dentro de você. E o corpo, obediente, começa a agir conforme essa crença. A virilidade não está só no sangue, está nas ideias que você alimenta todos os dias. Muitos homens não percebem, mas carregam crenças negativas sobre o envelhecer. Pensam que passaram do tempo, que já não tem mais valor, que o desejo acabou porque a idade chegou. Mas isso não é verdade. O desejo pode mudar de forma. Sim, pode se tornar mais sutil, mais profundo, mais conectado. Mas ele continua vivo. Só precisa de espaço para respirar. Uma boa forma de começar a reconectar-se com sua virilidade é parar por um instante e se perguntar: como estou me sentindo com meu corpo hoje? Tenho respeitado meu ritmo ou estou me forçando a algo que não me preenche mais? Estou buscando prazer com presença ou apenas tentando tapar um buraco emocional? Essas perguntas simples podem abrir portas. Porque a verdadeira potência não está em durar mais tempo, mas em estar mais presente. Não está em repetir o que fazia aos 20, mas em viver com verdade o que você é hoje. Quando a mente se alinha com o coração, o corpo responde. E a virilidade, que parecia perdida, começa a renascer. Devagar, mas com raiz profunda. Com o passar dos anos, o corpo pede mais cuidado, mais presença, mais escuta. Mas o que muitos homens maduros fazem é justamente o oposto. Continuam se tocando da mesma forma apressada, intensa, quase automática que faziam na juventude. Sem perceber, estão forçando o sistema que já não responde da mesma maneira. E, pior ainda, estão enfraquecendo algo que poderia ser fonte de prazer e vitalidade. O problema não é o toque, é o tipo de toque. Quando se masturba de forma mecânica, sem respiração profunda, sem conexão com o corpo, sem pausa, você cria um padrão no sistema nervoso que só entende estímulo bruto, repetição rápida, descarga imediata. E, com o tempo, esse padrão começa a cobrar um preço alto. A sensibilidade vai diminuindo, a ereção se torna menos firme, o prazer se esvazia. Além disso, o uso constante de pornografia acaba agravando ainda mais esse ciclo. O cérebro passa a se acostumar com imagens irreais, corpos idealizados, estímulos que não existem na vida real. Isso cria uma espécie de tolerância emocional. O que antes excitava, agora não gera mais resposta. E o resultado é que, mesmo com o estímulo, o corpo não responde.
A mente está saturada. O sistema está esgotado. Há homens que dizem, não sinto mais como antes. E acreditam que isso é apenas envelhecimento. Mas nem sempre é. Muitas vezes é de sensibilização. É como se os sensores do prazer estivessem entorpecidos. Cansado de tanto estímulo sem pausa, sem cuidado, sem verdade. O toque rápido, bruto, sem consciência, se torna um veneno lento. Vai minando, sem alarde, a raiz da potência. Se você percebe que precisa de estímulos cada vez mais fortes para sentir algo, que seu tempo de excitação aumentou, mas a qualidade diminuiu, que o toque já não traz o mesmo calor, talvez seu corpo esteja pedindo outra coisa. Talvez ele esteja pedindo menos velocidade e mais presença, menos imagem e mais sentimento, menos fuga e mais verdade. E é aí que começa a reconexão. Quando você para de correr atrás de prazer e começa a reencontrá-lo onde sempre esteve, dentro de si. Existe uma sabedoria antiga, vinda do Oriente, que diz que a energia sexual não serve apenas para o prazer. Ela é a base da vitalidade. É como se fosse um combustível nobre, que, quando bem cuidado, pode alimentar sua força, sua clareza mental, sua disposição e até sua longevidade. Os orientais chamam essa energia de Jig. E acreditam que ela é uma reserva preciosa, que precisa ser usada com consciência, principalmente após os 60. Ao contrário do que muita gente pensa, a ejaculação não é apenas um ato físico. Ela é uma liberação profunda de energia. E cada vez que acontece, o corpo precisa de tempo para se recuperar. Na juventude, essa recuperação é rápida, mas na maturidade, cada descarga começa a pesar mais. E se ela acontece com frequência exagerada, sem conexão, sem intenção, essa energia começa a se perder. E, junto com ela, sua força. Alguns homens relatam perda de memória, cansaço extremo, falta de concentração, sem entender que isso pode estar ligado à forma como estão lidando com sua energia sexual. Porque tudo no corpo está conectado. Os rins, por exemplo, que são vistos pela medicina oriental como guardiões da vitalidade, são diretamente afetados por excessos. E isso inclui o excesso de estímulo sexual. Por isso, algumas tradições ensinam técnicas para conter essa energia, transformá-la, elevá-la, não como repressão, mas como sabedoria, como escolha consciente. É como um rio. Se ele transborda o tempo todo, acaba perdendo força. Mas se for canalizado com cuidado, pode gerar vida ao redor por muito mais tempo. Mestres taoístas, por exemplo, afirmam que o homem pode continuar tendo ereções vigorosas mesmo após os 60, 70 ou 80 anos, desde que aprenda a respeitar sua energia. Não se trata de parar, mas de transformar, de entender que o prazer não precisa ser apenas físico. Ele pode ser também um caminho de presença, de espiritualidade, de poder interior. Se você sente que sua energia anda baixa, talvez não seja só a idade. Talvez seja a forma como está gastando aquilo que deveria estar preservando. Sua potência não depende apenas do corpo. Ela nasce do respeito que você tem por si mesmo. E quando você aprende a cuidar da sua energia sexual como quem cuida de um tesouro, seu corpo responde com mais firmeza, sua mente clareia e sua presença se torna mais viva. Isso é potência verdadeira, a que não termina com o tempo, mas que se aprofunda com ele. Há uma linha invisível entre prazer e dependência. No começo, a masturbação pode parecer algo natural, até reconfortante. Mas, aos poucos, quando ela se torna repetitiva, obrigatória, sem sentimento, ela deixa de ser um momento de prazer e vira um hábito automático, quase como um vício. O corpo já nem quer, mas a mente exige. E você se vê fazendo aquilo sem entender direito por quê. Depois dos 60, muitos homens se sentem mais sozinhos. Alguns perderam companheiras, outros enfrentam a distância emocional em casa. E nessa solidão silenciosa, o toque acaba sendo o único lugar onde ainda sentem algo. Mas esse sentimento vem misturado com culpa, com cansaço, com vazio. Não é mais prazer, é necessidade. E toda necessidade que foge do equilíbrio começa a consumir por dentro. A diferença entre uma necessidade fisiológica e uma compulsão emocional está na forma como você se sente depois. Se a leveza, se a paz, se a conexão com seu corpo, o caminho está saudável. Mas se o que sobra é cansaço, irritação,
insatisfação, talvez você esteja usando o toque como um remédio para algo mais profundo. E, como todo remédio usado demais, ele começa a fazer mal. Com o tempo, esse ciclo de prazer seguido de frustração vai diminuindo a resposta do corpo. As ereções se tornam mais fracas. A vontade desaparece. A mente fica confusa. E o que parecia ser uma solução vira parte do problema. O vício em masturbação depois dos 60 é mais comum do que se imagina, mas também é mais silencioso, porque poucos homens têm coragem de falar sobre isso. Um homem nos contou que só começou a recuperar sua potência quando teve coragem de parar e olhar para dentro. Ele entendeu que o toque constante era, na verdade, uma forma de evitar o que estava sentindo: tristeza, medo da solidão, sensação de abandono. Quando começou a acolher essas emoções, a necessidade compulsiva foi diminuindo. E o prazer, aquele verdadeiro, começou a voltar. Não se trata de força de vontade, nem de proibir a si mesmo. Trata-se de perceber, de observar o que está por trás do gesto. Porque quando o toque vem com presença, com respeito, com verdade, ele pode curar. Mas quando vem apenas como fuga, ele adoece. A chave está em se perguntar, com sinceridade, o que estou tentando sentir e o que estou tentando evitar. A resposta pode ser o começo de uma nova forma de viver sua energia. Durante muitos anos, espalhou-se a ideia de que quanto mais o homem ejacular, mais estará protegendo sua próstata. Diziam que era uma espécie de limpeza, uma forma de evitar doenças. Mas será que isso é mesmo verdade? Ou será que estamos usando uma justificativa médica para manter um hábito que, muitas vezes, já não faz bem ao corpo nem à alma? A ciência ainda debate esse tema. Alguns estudos sugerem que ejaculações regulares podem ajudar na saúde prostática, sim. Mas o que quase ninguém diz é que regular não significa excessivo, nem muito menos compulsivo. Quando o estímulo é frequente demais, principalmente em homens mais velhos, o corpo entra num estado de estresse sutil. E a próstata, ao invés de ser protegida, pode acabar sobrecarregada. Existe também outro ponto importante. A ausência total de estímulo também pode gerar desequilíbrios. O corpo foi feito para se movimentar, inclusive internamente. Mas isso não quer dizer que qualquer estímulo seja bom. O segredo está no equilíbrio. Nem excesso, nem abstinência forçada, nem culpa, nem indulgência. Apenas consciência, apenas escuta. Muitos homens carregam o medo da estagnação prostática. Acham que, se não ejacularem com frequência, vão desenvolver doenças. Mas esquecem que o corpo também precisa de pausa, de descanso, de tempo para se recuperar, principalmente depois de certa idade. E esquecem também que prazer e ejaculação não são a mesma coisa. É possível viver o prazer, sentir a energia circular, sem precisar se esgotar. A saúde da próstata não depende apenas da masturbação. Depende da alimentação, da movimentação, da forma como você cuida das emoções, da forma como respira, dorme, vive. E mais do que isso, depende da qualidade do seu toque. Um toque apressado, desconectado, repetitivo, não protege. Ao contrário, ele cansa o sistema, distorce o prazer e fragiliza a potência. Encontrar o equilíbrio é ouvir o próprio corpo com sinceridade. É parar de seguir mitos e começar a seguir o que faz sentido para você. Sua idade não é um obstáculo. É uma oportunidade de viver o prazer com mais sabedoria, com mais verdade e com mais presença. Porque cuidar da próstata é, antes de tudo, cuidar de si, de dentro para fora, com amor e respeito. Existe um tipo de prazer que não se encontra nos vídeos, nas lembranças do passado, nem no toque apressado da solidão. É o prazer que nasce da presença do outro, da intimidade verdadeira, do olhar que acolhe, da pele que conversa, do silêncio que não pesa. Quando o afeto, a potência masculina ganha outra qualidade. Ela não precisa provar nada. Ela apenas se manifesta com naturalidade. Muitos homens, principalmente após os 60, acabam se acostumando com o prazer solitário. Às vezes por escolha, às vezes por falta de opção. Mas, com o tempo, isso pode gerar uma desconexão. O prazer passa a ser uma experiência individual, sem troca, sem calor humano. E o corpo sente,
Porque a energia sexual é também energia de relacionamento. Ela se alimenta do encontro, do toque com intenção, da presença compartilhada. Quando a conexão real com outra pessoa, o corpo relaxa, a mente desacelera, o sistema nervoso se equilibra. E a ereção não vem da tensão, mas da entrega, da confiança, do sentir-se seguro. É nesse espaço de intimidade que muitos homens reencontram sua potência. Não porque estão performando, mas porque estão se permitindo ser. A qualidade da relação afeta diretamente a virilidade. Se há afeto, respeito, escuta, a energia circula. Se há cobrança, julgamento, distanciamento, o corpo se fecha. E muitas vezes, a impotência é só um reflexo disso, de um coração que se protegeu demais, de um corpo que deixou de confiar. Um gesto simples, como respirar junto, pode mudar tudo. Fechar os olhos, inspirar lentamente, sentir o ar entrando, sair do pensamento e voltar para o corpo. Esse tipo de respiração a dois não é técnica, é presença, é reencontro. É lembrar que o prazer não está apenas na pele, mas na alma. Homens maduros não precisam de pressa, precisam de verdade. E a intimidade verdadeira começa quando você se permite ser visto sem defesas. Quando você entende que se abrir emocionalmente não enfraquece sua potência. Pelo contrário, fortalece, porque a maior virilidade não está no quanto você consegue, mas no quanto você sente, no quanto você se conecta e no quanto você permite que o prazer seja, acima de tudo, um lugar de encontro com o outro e consigo mesmo. Às vezes, não é o grande problema que rouba sua potência. São os pequenos hábitos do dia a dia. Aqueles detalhes que passam despercebidos, mas que, juntos, vão drenando sua energia, sua vitalidade, sua firmeza. E quando você finalmente percebe, já está sentindo que algo mudou, mas não sabe exatamente o que. A cafeína em excesso, por exemplo, parece inofensiva, mas quando você toma muito café ao longo do dia, seu sistema nervoso entra em alerta constante. Isso afeta a circulação, a qualidade do sono, o relaxamento necessário para que o corpo responda bem ao prazer. O sedentarismo também pesa. Ficar horas sentado, sem mover o corpo, enfraquece a musculatura da região pélvica, reduz o fluxo sanguíneo e diminui a sensibilidade. As noites mal dormidas são outro ponto crucial. O sono é o momento em que o corpo se regenera, os hormônios se equilibram, a energia se recompõe. Quando você dorme mal ou dorme pouco, sua produção de testosterona cai, sua disposição diminui, sua mente fica mais ansiosa. E tudo isso impacta diretamente na qualidade da sua ereção. Muitas vezes, é na rotina que se escondem os maiores inimigos da virilidade. O jeito como você acorda, o que come no café da manhã, a falta de movimento ao longo do dia, a ausência de pausas para respirar com calma. Tudo isso conta. Tudo isso constrói ou destrói, silenciosamente, a base da sua energia sexual. Um simples ritual matinal pode fazer diferença. 3 minutos. Apenas 3. Respirar fundo, alongar os braços, movimentar levemente a pelve, acordar o corpo com suavidade. Esse pequeno gesto pode reacender sua vitalidade. Não porque é mágico, mas porque é presença. Porque é cuidado. Porque é um lembrete de que seu corpo precisa ser nutrido todos os dias, não só nas horas de prazer. Até mesmo a cadeira da sua casa pode estar dizendo algo sobre sua virilidade. Se você passa muito tempo nela, sem se levantar, sem mudar de posição, seu corpo se adapta ao repouso. E o repouso constante vira fraqueza. Por isso, observar esses detalhes é essencial. Porque potência não é só o que você faz no quarto, é o que você constrói no cotidiano. Em cada escolha, em cada hábito, em cada pequeno movimento que honra a vida que pulsa em você. Voltar a sentir prazer verdadeiro depois dos 60 não exige esforço exagerado, nem fórmulas milagrosas. Exige um novo jeito de olhar para o próprio corpo, uma escuta mais sensível, uma pausa consciente. Em vez de buscar sempre mais estímulo, talvez o segredo esteja em oferecer menos e sentir mais. Porque quando você desacelera, o corpo reaprende. A sensibilidade começa a voltar. A potência se reconstrói, devagar, mas com raízes fortes.
Redescobrir o próprio corpo pode ser uma experiência profunda. Não é sobre performance, é sobre presença. É sobre perceber onde está a atenção, onde está a ausência, onde ficou esquecida a alegria de simplesmente sentir. Muitos homens passam a vida tocando-se com pressa, com ansiedade, com medo de falhar, e esquecem que o toque também pode ser terapia, que ele pode curar. Quando vem com atenção plena, com respeito, com amor próprio. Uma técnica simples de massagem peniana terapêutica, feita com cuidado, com respiração lenta, com foco total no momento, pode, com o tempo, recuperar a sensibilidade perdida. Não é sobre chegar ao prazer rapidamente, é sobre reconectar-se com as sensações. Permitir que o corpo reaprenda o caminho da excitação sem violência, sem cobrança, sem pressa. Caminhar, por incrível que pareça, também é uma forma de despertar a potência. Quando você anda com consciência, movimenta o quadril, ativa os músculos internos, respira com profundidade, seu corpo começa a reagir. A energia volta a circular, e isso influencia diretamente a sua vitalidade sexual. Porque o prazer não nasce apenas do toque. Ele nasce do fluxo de energia. E essa energia se alimenta do movimento, da respiração, da calma. A imagem da árvore pode te ajudar a entender esse processo. Uma árvore só floresce quando está bem enraizada, quando suas raízes estão profundas, firmes, alimentadas. Assim também é o homem maduro. Para florescer na intimidade, ele precisa estar bem nutrido por dentro, com raízes fortes, com base sólida. E isso se conquista com pequenas práticas diárias, com consciência, com presença, com amor por si mesmo. Retornar à potência é possível, mas o caminho não é pela força, é pela sensibilidade, é pela escuta, é por aquele lugar onde prazer deixa de ser descarga e passa a ser reconexão, onde o corpo deixa de ser exigido e passa a ser respeitado. Nesse caminho, tudo muda, e o que parecia ter acabado pode, sim, renascer, com mais verdade e mais vida. A impotência, para muitos homens, é vista como uma sentença, como uma espécie de fim silencioso. Mas e se, na verdade, ela for apenas um chamado, um convite do corpo dizendo: "Ei, me escuta, eu preciso de você"? A perda de potência não precisa ser encarada como punição. Pode ser, sim, o começo de uma nova fase, mais consciente, mais profunda, mais verdadeira. Quando você começa a respeitar seu corpo, algo muda. Quando para de forçá-lo a responder como antes e começa a ouvi-lo como ele é hoje, ele responde. Talvez não com a mesma velocidade, talvez não com a mesma intensidade, mas com mais presença, com mais sensibilidade, com mais verdade. A potência que renasce depois da escuta é mais duradoura do que aquela empurrada pela pressa. Envelhecer não significa perder. Significa transformar. Significa refinar. É como o vinho que ganha sabor com o tempo. A sua energia sexual, quando cuidada com carinho, também pode se tornar mais refinada, mais estável, mais viva. Não é preciso voltar a ser quem você era. É preciso aprender a ser quem você é agora. E descobrir que, nesse novo corpo, nessa nova fase, ainda existe prazer, desejo e força esperando por espaço para florescer. O prazer não precisa desaparecer com os anos. Ele pode, sim, se tornar sagrado. Pode deixar de ser apenas físico e passar a ser emocional, espiritual, humano. Pode ser vivido em silêncio, no toque leve, na conexão com o outro ou até mesmo no reencontro consigo mesmo. Tudo começa com coragem, com aceitação, com presença. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pronto para essa mudança. Pronto para deixar de lado a vergonha, o medo, o hábito cego e começar a viver sua sexualidade com consciência, com respeito, com dignidade. Porque ainda dá tempo, porque seu corpo ainda é seu aliado, porque sua energia, mesmo adormecida, ainda está aí, esperando apenas por sua atenção. E com a ajuda de Deus, sim, é possível reencontrar a força. Não a força de antes, mas a força de agora. A força que vem do amor próprio, do cuidado, da escuta, da verdade. E essa força ninguém pode tirar de você. Ela é sua.
e está pronta para voltar. Clique no vídeo que estão recomendando agora.